Vambora! Bora começar essa live. Uma live com um assunto meio delicado, mas necessário. Deixa eu desbloquear o YouTube também. Tá ao vivo no YouTube, tá? Lá só pode comentar quem for inscrito no canal. Bora lá. Oi, Ná, já entrou aqui. Vou só fazer a introdução, Natália, e aí eu convido você para entrar, tá? Basicamente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, vou olhar para dois lugares aqui, tá? Focar aqui, olhar aqui na lateral. Falar um pouquinho sobre direitos autorais dos projetos, né? É um assunto complexo, que ao mesmo tempo não é tanto, porque está na nossa rotina, está no nosso dia a dia o assunto, né? Já que nós somos profissionais que trabalhamos com o intelecto, né? Nós desenvolvemos projetos que são obras de arte, né? Então, nada mais justo de falarmos a respeito disso num momento em que tá tudo muito virado, né? Assim, acho que a ética tem passado um pouco longe de algumas pessoas, algumas situações, e esse assunto em si se deu em função de uma necessidade particular aqui do escritório, mas que não vai vir ao caso nesse momento, tá? A gente vai trazer a Natália aqui para fazer uma live informativa. Eu falo que, para mim, né, o Arquitetos para Somar, né, para quem vai assistir essa live nas 24 horas que ela vai ficar liberada, o Arquitetos para Somar, para mim, ele é uma forma de compartilhamento de informações, né? Em nenhum momento a gente... Olha, não tá bom. Peraí, Bru, desculpa, amor. Deixa eu ver aqui que você tá pra aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que não consigo aumentar. Bru, qualquer coisa vai pelo YouTube, tá? Oi, pessoal, obrigada por vocês estarem entrando. Tô acertando aqui o YouTube também, tá? Que a gente vamos entrar online nos dois lugares. Então, voltando, né? A live ela se dá por conta da necessidade de termos essa informação. E, infelizmente, na faculdade a gente vê muito pouco sobre isso, né? Nós quase não vemos, na verdade, né? Existe uma matéria ou outra que vai falar a respeito. Eu, por sinal, assisti algumas aulas do curso de engenharia que meu marido faz, e lá tinha uma matéria específica sobre questão de ética, né, do CREA no caso, que ele faz engenharia. Então a gente tem... Oi, Bruno. A gente tem... eles tiveram essa matéria e eu achei, assim, extremamente fundamental, né, pra gente ter uma tranquilidade ao trabalhar. E por isso que a gente chama a Natália para falar com a gente, tá? Então, primeira coisa aqui, se você atua nessa profissão e também tá aí ansioso para conhecer um pouco mais sobre o assunto, vamos compartilhar essa live, por favor. Manda aqui no aviãozinho, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Já manda para alguns amigos de arquitetura, prestadores de serviço também serão muito bem-vindos aqui. Arquitetura e engenharia, design de interiores, tá bom? Fiquem à vontade de compartilhar. Outra situação também é que a gente tá ao vivo no YouTube, mas parece que o som tá um pouco baixo, né, Bruno? Então fiquem aqui no YouTube mesmo, tá bom? No Instagram mesmo, não tem problema. A live vai ficar gravada por 24 horas. No final a gente vai falar sobre um evento que nós vamos fazer aí para um grupo restrito de profissionais, presencial aqui na cidade de Bauru, sobre elaboração de contrato, que inclusive será feito com a Natália também, tá bom? Deixa eu só sair aqui no YouTube, acho que o som tá meio ruim, vou encerrar aqui a transmissão. Beleza. Eu só fico com vocês aqui no YouTube, tá? Então, Natália, eu vou te chamar aqui, tá bom? Para nós começarmos. O pessoal aos pouquinhos vai entrando pra gente. Oi, Ju, tudo bem? Bruno, boa noite. Deixa eu ver aqui também. Vou mandar o convite pra Natália. Convidando as pessoas erradas. Natália Justo, aqui. Convidando a Natália. Natália, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo em paz, graças a Deus. Vou deixar você aqui comigo porque eu tô nervosa. E aí você fica aqui comigo enquanto eu faço o restante da introdução, tá bom? Aí Não, logo eu tranquilo. libero para você te...
Maravilhosa. Então, pessoal, assim, para quem, né, vai ver essa live depois, o que é o Arquitetos para Somar, que vocês estão vendo que a live está acontecendo nesse Instagram, é por conta da necessidade que eu tinha de aprender sobre arquitetura, coisas que a faculdade não nos traz, é a prática mesmo, e foi muito difícil para mim, que eu não fiz estágio com ninguém há muito tempo, né? E também não tinha essa expertise, eu não era nem da cidade quando eu vim para cá, e aí isso foi, assim, no começo foi muito difícil, mas eu sempre tive para mim que a gente aprende, e foi assim que surgiu o grupo. Na verdade, tinha um outro grupo, que às vezes eu perguntava algumas coisas e eu ficava meio que sem resposta. Aí eu criei o meu, esse Arquitetos para Somar, e hoje nós somos basicamente uns 50 arquitetos que compartilham muita informação. Eu falo que eles me ajudam demais, né? É uma troca mútua mesmo, por isso o somar, né? Quando a gente aprende alguma coisa ali, a gente compartilha, ou não sabe, pergunta, para a gente, né, se Desculpa. ajudar. Imagina. E aí esse grupo ele surgiu por conta disso, tá? Hoje a gente tem em torno de 50 arquitetos, como eu disse, são pessoas que eu gosto demais, tá? Então, a necessidade do grupo. Para hoje a gente trouxe esse assunto um pouco mais delicado, e eu não conseguiria falar sobre isso sozinha. É um assunto bem, né, complexo, Natália, vamos dizer assim, né? Que envolve a legislação, envolve os conselhos de arquitetura e engenharia, que cada um tem o seu código de ética, né? Até, eu não lembro agora a data, mas nós trabalhávamos juntos, né? O CREA e o CAL, né? O arquiteto e o engenheiro, era de um conselho só, e aí depois ele se separou. Então, arquitetos CAL, engenheiros CREA, cada um com as suas diretrizes de ética e de trabalho, tá bom? Então, aqui depois acendem para mim quem é arquiteto, quem é engenheiro, falem para mim de que cidade vocês são, tá? E um detalhe, gente, a gente vai deixar sem os comentários. Eu vou cancelar aqui os comentários para não ter essa interferência. E qualquer dúvida, vocês, por favor, cliquem nessa bolinha aqui de interrogação que tem no cantinho e mandem as perguntas por lá. No final, a gente vai falar sobre isso. Tem algumas pessoas, Natália, que eu chamei para participar da live. Eu não sei se a Adriane, do grupo de Arujá, vai entrar. O pessoal do CAL não vai conseguir participar, nem o Edmilson do CREA, mas foram convidados, né? E caso entrarem aqui, vão ser Sim, muito claro, bem-vindos, tá bom? com certeza. Amiga, então vamos lá, né? Eu quero apresentar vocês a Natália. A Natália é uma advogada, amiga querida minha aqui, né? Minha cliente, inclusive. E eu quero passar as palavras para ela agora, para ela fazer aí de boas-vindas para você também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, a Bruna já me apresentou um pouquinho aí, já temos um contato há um bom tempo e a gente acabou se cruzando em outros lugares fora da profissão também, né? Enfim, a nossa vida foi cruzando em vários momentos aí, inesperadamente, digamos assim, né? Mas tudo tem um propósito, né? Enfim, eu sou advogada, já estou há mais de 5 anos no mercado, atuando, sou criminalista, tenho pós-graduação em Direito e Processo Penal, mas também eu atuo com empresas, faço consultoria e assessoria para pessoas jurídicas a nível de contrato, registro de marcas, direitos autorais, né? Enfim, então estamos aí, né, nessa área. E daí a Bruna comentou comigo sobre direito autoral, né? Como que é, o que funciona, o que é protegido pelo direito autoral, o que acontece se for violado, enfim, então a gente vai bater um papo a respeito disso. E logo de Muito bom. início, desculpa, pode falar. Não, E logo de imagina. início, o que a gente vai tratar aqui, né, tem a lei do Desse jeito. direito autoral. A live tá super organizada, tá? A gente vai ter um script aqui que pode reparar que ela vai olhar para baixo, eu também vou. A gente não esquecer nenhum ponto, né, Nath? Para Sim, realmente sim. trazer esse conteúdo para vocês aqui. E um detalhe importante também, né? O pessoal aqui, a gente, antes de ser advogado, antes de ser arquiteto, antes de ser engenheiro, a gente precisa lembrar que também somos empresários e empreendedores. E o que importa pra gente? O que faz? Não é a única coisa que importa, né? Mas quem que gosta de perder dinheiro? Ninguém, né? E essas informações que a gente vai passar hoje vai te ajudar a não perder dinheiro.
Porque, querendo ou não, quando você tem um direito autoral violado, você não está tendo só um projeto furtado, digamos assim, né? Você deixa de ganhar cliente, você está enganando o consumidor, enfim, tem N detalhes aí e ninguém gosta de sair perdendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer dar uma desperto, mas vai acabar perdendo mais dinheiro ainda. Então, se você não se atentar a essas informações, você vai deixar de ganhar dinheiro. E se você fizer alguma dessas coisas que a gente falar também, das violações, você vai perder. Então, Perfeito. a lei que a gente coloca aqui, né, que é sobre os direitos autorais, é a 9.610 de 98, ou seja, é uma lei bem antiga, mas a legislação está sempre em mutação, né? Está sempre atualizando, mudando, e algumas coisas é sempre da mesma forma. Então, assim, tem coisas que desde 98 continua sendo atuais, né? Então, assim, Eu o que... acho, até te cortando um pouco, quando a gente fala de projeto de arquitetura, né, até o processo de projeto ele muda, né, ao decorrer do tempo. Era lá na Nanquim, né, não tinha essa exposição toda. O que você falou é extremamente importante. Perder dinheiro. Num momento em que é muito difícil ser empreendedor, é muito complicado conseguir bons clientes ou manter-se com clientes no mercado competitivíssimo, porque se forma basicamente todos os anos em torno de. Perco a conta, mas vou falar de Bauru. Em Bauru nós temos 4 faculdades. Tem a Universidade do Sagrado Coração, que agora é Unisagrado, nós temos a Unesp, temos a Unip, temos a FIP. Então, só aqui em Bauru, nós temos 4 faculdades que formam arquitetos todos os anos. E aí, a gente falar sobre direitos autorais envolve o seu poder, né, o seu direito sobre o projeto executado, né, o projeto desenvolvido, envolve as imagens agora em redes sociais, né, que não dá para copiar. Envolve, por exemplo, você não dar os créditos, vai envolver, se você pega, de repente, um projeto, meio caminho andado com um arquiteto, e por algum motivo, esse arquiteto não entregou todo, cancelou o contrato, mas mesmo assim você executa e não dá os créditos para a pessoa que começou o projeto. Então, acho que envolve várias coisas, gente. Por isso que eu estou apaixonada por esse tema, e a Natália continua aí, né? Desculpa te cortar. E uma coisa que é engraçada, né, é como é visível quando é uma pessoa que faz e depois é outra que pega pelo caminho, né? Hoje a gente entende o que acontecia lá na escola, quando você estava lá na 8ª série, que você copiava coisa da internet, o professor pegava, olhava e falava assim, não foi você que fez. Gente, é muito nítido. Quando você começa a ter um pouco mais de contato, tanto com as pessoas, ou você já, por exemplo, você vê um portfólio, aí você vê uma outra imagem, um outro projeto, tipo, a pessoa, por mais que você pode se espelhar em alguém, enfim, né, ter aquela referência, mas nunca vai ser igual. Tipo, a gente tem a nossa linha, mesmo sem perceber e mesmo sem querer, a gente tem a nossa linha de raciocínio, a linha de trabalho, né? Então, quando você pega uma coisa e põe o seu nome que não foi você que fez, assim, com a experiência hoje, trabalhando um pouco mais, às vezes eu pego alguma coisa e falo assim, meu, não foi você que fez. É impressionante, é impressionante. É bem isso. Voltamos lá, Você né? colocou aqui no seu roteiro, vamos lá, o que é direito autoral, Nath? Direito Explica para nós autoral essa maravilhosa palavra, o que é direito autoral? vai ficar meio redundante, né? Mas assim, é o direito do autor. Quem que é agora o que pega, né? Quem que é o autor? O que que o autor faz? É qualquer pessoa que cria alguma coisa. Então, assim, tirou do zero e criou. Então, pode ser desenho, pode ser música, sermão de igreja, de pastor, padre, tem o direito autoral, peça de teatro, enfim, o que você tira do zero e constrói, seja de forma artística, seja um projeto profissional, mesmo nós advogados, uma peça, né, uma petição que a gente faz, tudo isso tem o direito autoral e é protegido por essa lei. Perfeito. Inclusive, já que aqui a gente está voltado para engenheiro e arquiteto,
Eu até fiz uma colinha aqui, né, do artigo Eu 7º dessa lei que eu citei, no inciso 10, fala de forma clara que uma das coisas que é protegida, né, o tópico que fala projetos, esboços, obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Ou seja, até aquela árvore que está um pouquinho mais à esquerda e não à direita, todo projeto arquitetônico, projeto de engenharia. Então, não é porque não é uma obra de arte, né, que está exposto no museu, que não tem o direito autoral. A partir do momento que você criou, você já está protegido. E, inclusive, na lei, quando vai começar a citar esses tópicos, coloca tais como, ou seja, é um exemplo, ou seja, não está restrito àquilo lá. Então, a lei deu alguns exemplos, mas, igual a gente falou, foi 98, né? Então, de lá para cá, pode ter surgido muita coisa. Como surgiu a internet, não se falava em internet praticamente em 98, né? Então, uma das coisas que já está lá há muito tempo é a questão da arquitetura e da engenharia, dos projetos. Até hoje nós conversando um pouquinho, nós conversamos sobre qual é o órgão de classe que está acima, né? Quem a gente, por exemplo, num processo, numa situação de direitos autorais que você vai precisar, né, pedir essa indenização, esse ressarcimento, quem viria primeiro, né? Porque nós temos, como eu falei, o CREA, que vem com o seu código de ética e as suas diretrizes de trabalho para orientar o engenheiro a trabalhar. Nós temos o CAL, com as nossas diretrizes de trabalho, também com o nosso código de ética, e nós temos uma Constituição, né? Eu até ontem, na minha pesquisa, eu vi alguns detalhes, até nos direitos humanos, de 1948, artigo 27, ele já fala, já protege os interesses morais e materiais das produções científicas, literárias, artísticas, da qual somos autores. Aí eu peguei também, Constituição Federal de 1988, artigo 5, tem. A Lei 9.610, no seu artigo 7º e no 24, ele também fala. É muita lei. Então, eu falo assim, que esse assunto é um assunto delicado, Mas é uma frase até que o Bruno me fala sempre, que falar que não sabe, não te exime da responsabilidade. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, eu não sabia de nada, não é desculpa para não cumprir a lei. Exatamente. Exato. Exato. E o que consiste essa violação do direito autoral? É só copiar e fazer igual? Não. Então, assim, você pegar uma parte já é considerado. E uma coisa que eu acredito que aconteça muito com vocês, arquitetos e engenheiros, é a tal da modificação do projeto. Então, você fez um projeto, tá lá, tem que ser executado daquela forma. A partir do momento que você muda uma porta de lugar, uma janela de lugar, coloca um pilar, enfim, precisa ter a sua autorização. Se o dono, se o autor não for comunicado e não der esse aceite, né, já ocorreu a violação do direito autoral. Entende? Isso é muito, muito fácil acontecer. Não só comigo, né? Então, alguns raro, mas relatos de arquiteto, acontece sempre, mas né? acontece sempre, nada do céu. E é difícil, né? A gente entende que, assim, por exemplo, existe a compatibilização. Como que é um trabalho de arquiteto, né? A gente senta com o cliente, a gente faz uma planta de estudo, o cliente aprova essa planta, com todas as explicações, ele dá um ok, depois vai para os órgãos para aprovação, né? Por exemplo, prefeitura. Após essa aprovação, que sai aí o alvará de construção, não se deve mexer mais. Existe um momento na etapa que a gente faz essas alterações. Então, a gente chama de estudo preliminar. E é nessa etapa que tem que acontecer as alterações, não na obra. Porque isso gera gasto, gera retrabalho na obra, às vezes tem que demolir alguma coisa que já gastou para fazer. Ou gera diversos impactos, né, em um outro projeto complementar. Eu coloquei tomada aqui, mas agora aqui vai ser uma porta. Então, não é só aquela alteração da porta, é também a da tomada, é também a do móvel que estava ali. Então, por isso que a gente precisa ter essa ciência para, de repente, cobrar essa alteração. Não sair
perdendo dinheiro, resolve na obra, muda o meu projeto, eu não sei, e eu não ganho dinheiro para fazer alteração, entende? Não, em detalhe, como está o seu nome lá, qualquer coisa que der errado, a responsabilidade é sua. Então, assim, Judicialmente, tá inclusive, ali. exatamente, porque assim, o seu nome que está lá, se der ruim, o pedreiro não vai se responsabilizar, não, a culpa foi minha. Ninguém vai pegar a culpa para si, né? Vai responsabilizar quem fez o projeto, quem está com o nome lá, que vai ser você. Então, Exato. daí, e entra, vai processo judicial, aquela coisa Coisa linda, né? tão Super chata. rápida, enfim. Emocionalmente a gente demais, Natália. Nossa, Não, o como é desgaste complicado, né? emocional eu acredito que seja o pior. Eu acho que é Porque pior. Eu a acho que é gente muito que, pior. Tô a gente tentando que lida enxergar aqui. com o processo sempre, a gente sempre aconselha, né? Fala assim, em questão do criminal, não tem como, né? Vai rolar o processo mesmo, não tem como. Mas na esfera civil, se dá para fazer acordo, vamos ceder um pouquinho aqui, um pouquinho lá, porque o desgaste emocional de um processo judicial é muito grande. E igual a gente falou, né? É uma coisa aí que não é 1, 2 meses, é coisa que vai anos, 2, 3, 4, a depender É da uma coisa que situação, né? não sai da nossa cabeça, né? Sim, Ó, tem uma pergunta aqui. Para ter o direito autoral protegido, precisa estar previsto em contrato ou mesmo sem contrato fica protegido? ah, ó, já tinha até isso aí mais ou menos para a gente comentar. O contrato ele é muito importante em todas as áreas. Então, assim, a lei do direito autoral, ela é restrita, ou seja, a interpretação dela é de forma restrita. O que significa isso? Se não está no contrato, não prevê. Então, assim, se você quer ceder os seus direitos, o direito do projeto, ou transferir para o contratante, no caso, né, para o cliente, tem que estar expresso no contrato. Se não tiver nada expresso, temos até algumas decisões judiciais aí que Ah, na inércia do contrato é considerado como o direito do autor mesmo, da pessoa que fez. Não é o fato de você ter contratado o meu desenho, por exemplo, que te faz dono dele, a não ser que esteja expressamente no contrato. Mas por mais que a lei dê como posso falar? Ela cede, né? Cede assim, quando não fala nada, o direito é do autor. É bom estar resguardado no contrato, para depois ninguém alegar que não sabia. Então, por exemplo, o eu cliente chega, acho não, mas a obra é minha, o desenho é meu, eu tenho o direito dele. Então, assim, para evitar dor de cabeça, é bom prever no contrato. Deixa eu só falar, pessoal que está aqui no meu Instagram particular, do escritório, a gente está no Arquitetos para Somar, tá bom? Aqui nos stories vocês vão ter o link, tá? Só para fechar aqui. Então, eu acho que assim, eu não sei se a pessoa que perguntou, Laura, depois fala pra gente, tá? Se a Laura é arquiteta ou não, né? O que eu sempre faço, que eu acho que é muito válido, e compartilhar com vocês essa informação. Você está fazendo um projeto arquitetônico ou decorando algum espaço, como arquiteta no caso, vou falar porque eu sou, abra uma RRT. A RRT, ela diz que ali, né, o que você descreva, inclusive, RRT para projeto de decoração de interiores, para os ambientes tais, 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 onde farei tal, 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 tal. Precisa estar escrito. Até uma curiosidade, que eu falei que essa live, para mim, a pesquisa que eu fiz foi muito válida, né? Pesquisando ontem no CAL e falando com o pessoal do CAL, eu descobri que existe no CAL um registro que chama RDA. Eu até ia abrir o PowerPoint aqui deles. O RDA, o que que ele é? Ele é um registro RD de direitos autorais. A nossa RRT, segundo o CAL na resolução 91, ela vai falar que é um registro técnico da obra, tá? E que para proteger o nosso projeto de direitos intelectuais, porque não é uma coisa tangível, né? É uma coisa que a gente elaborou, criou, criativa, Intelecto, né? precisaria abrir essa RDA. Eu não sabia disso, né? Que custa, detalhe. Além de você pagar a RRT de 115, você ainda teria que pagar
2 vezes esse valor para abrir esse registro. RDA, depois arquitetos aqui procurem essa informação. Porém, essa mocinha me disse aqui que não necessariamente só abrindo essa RDA eu teria o poder de direitos autorais no meu projeto, correto, Natália? Pela lei, você pode registrar, mas não é obrigado. Então, assim, a partir do momento que você criou, você já é dono, autor daquele projeto. Então, assim, isso aí, na época de concurso, é uma coisa que pega muito, né? A diferença de pode e deve. Então, assim, você pode registrar. Não fala que você deve registrar para ter os seus direitos resguardados. Então, a partir do momento que você criou, seja o que for, igual a gente falou, fala de novo, alguma peça, algum documento escrito, sermão, desenho, projetos, enfim, qualquer coisa. A partir do momento que você criou, você já tem esse seu direito protegido. E detalhe, por quanto tempo eu tenho essa proteção? Só 70 anos, a partir da sua morte. Então, assim, é 70 anos a contar a partir da morte. Então, é muito tempo que você tem aí para usufruir e gozar do seu projeto. Uma coisa que hoje na conversa à tarde você me disse e faz todo sentido, assim, guardar prova, né? Todo arquiteto, quando vai começar um projeto, ou design de interiores, ou engenheiro, a gente tem aqui os croquis, a gente tem a conversa com o cliente, a gente tem o contrato, né? E, inclusive, sobre contrato, a gente tem uma novidade que aconteceu agora, né, Natália? Depois, no final da live, a gente vai falar sobre isso. Sim. Então, a gente de ter os documentos, né? O arquivo, até o meu marido me falou hoje também, que se de repente você precisar comprovar que você é o autor desse projeto, tem como entrar no arquivo e ver as informações, quando criou, né? Essa informação eu acho super válido, porque a gente fica com medo, né? Ai, como comprovar? Tem os arquivos, guarde um arquivo morto aí dos seus arquivos e mantenha isso registrado, mantenha isso guardado. Sim. Correto, Natália? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Porque, igual a gente falou, a gente tem a proteção por muito tempo. Tipo, a gente vai morrer e o nosso direito autoral vai estar resguardado ainda por 70 anos. Então, é muita coisa. Levando em conta a arquitetura, as coisas mudam muito, né? Então, assim, possivelmente daqui 10 anos ninguém vai mais querer usar um projeto que foi feito hoje. Mas em outras áreas é totalmente pertinente, né? Agora, antes dessa pergunta, só para uma coisa que eu coloquei aqui, o que a gente falou bastante, o que configura, né, a violação do direito autoral, mas o que não configura? Então, por exemplo, igual a gente já deu uma pincelada aí antes, né? Por exemplo, eu salvei um desenho seu para inspiração. A partir do momento que eu não compartilho, se eu quiser salvar para mim, eu não estou violando o seu direito autoral. Mas isso tem que ser de forma privada e não pode visar o lucro. A partir do momento que eu pego uma imagem visando o lucro ou deixo público, eu preciso dar os créditos para quem fez. Não posso usar muito referências de Pinterest. O cliente adora chegar para a gente. Eu quero um projeto igual, gente. Igual não dá para fazer. A gente pode buscar as referências e elaborar algo exclusivo para o nosso cliente, né? Exatamente. Tem que estar muito presente. Exatamente. Até porque senão ninguém procuraria um arquiteto, né? Enfim, faria da cabeça, né? Vamos fazer aí. Tá com o pau. Só vamos fazer. Certo, entendeu? Perfeito, né? Só faz. Vai lá, segue aqui. Você quer jogar a pergunta agora ou depois? A pessoa mandou, na verdade, a Laura Berti, que perguntou, né, sobre o direito autoral protegido, precisa ter o contrato. Ela disse que ela é advogada criminalista. E ela ficou em dúvida se só seria protegido em contrato. Então, não, Laura, não seria. Isso aí. Muito obrigada pela pergunta, Laura. Obrigada pela pergunta. Então, ó, eu tenho algumas perguntas aqui, mas a gente fala isso depois, tá? Vamos seguir aqui no conteúdo. Beleza. Aqui da configuração do direito autoral. Vamos falar das consequências.
E aí, o que Perfeito. acontece com quem viola esses direitos autorais, né? Várias. Então, assim, ó, a gente tem uma coisa no direito que a gente, na vida, né, nesse caso, as coisas não se misturam. Ou seja, a pessoa, ela Acabou. Seu áudio tá mudo. Voltou. Vamos ver. Voltou. Ah, eu estava me ligando também. Uhum. enfim, e o duro é que eu acho que vai ligar de novo. Ai, gente, desculpa. Então, dano moral é uma coisa. Então, a gente tem a esfera civil, temos a esfera criminal e temos a via administrativa. O fato de você ser absolvido em um e condenado na outra, independe, entendeu? E Então, aí, assim, não, é mas totalmente possível. quando nós entramos com um processo de danos morais, é o advogado que escolhe se ele entra na área civil ou na área criminal, não cabe, eu acho, né? Não, Não. não, é assim, ó, cada coisa no seu quadrado. Então, vamos lá. Violação de direito autoral configura crime. Ou Ah, seja, além de tudo, além de causar danos ao autor, né, no caso, vamos colocar o arquiteto aí, né? Além de causar danos ao arquiteto, corresponde a um crime, o crime do 184 do Código Penal, que é violação de direitos do olha, autor e os que são conexos. A pena desse crime, da violação, vai de detenção 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza, detenção, o que é detenção? A pessoa pode ser condenada a regime aberto ou semiaberto. Só que tem um agravante aí. Ó. O parágrafo 1º fala o seguinte, que se essa violação consistir na reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro direto ou indireto de obra intelectual, aí a pena vai ser de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Ou seja, já é reclusão. O que significa reclusão? Enquanto a detenção é só regime aberto e semiaberto, na reclusão também pode ser condenado ao regime fechado. Ou seja, vai para prisão, sem direito a saidinhas, enfim. Então, assim, é uma coisa séria. É uma coisa séria. E outro detalhe, essa questão, vamos falar aí, porque normalmente as pessoas que vão violar o direito autoral a não ser estudantes, né, que acaba fazendo o tal do plágio em TCC, que não é o caso agora, mas de projetos aí, visa o lucro. Então, o que acontece? Esse tipo de crime, ele é de ação pública incondicionada. O que significa isso? Chegou o BO, você fez o BO, chegou essa notícia para a polícia, na delegacia, eles são obrigados a instaurar inquérito e fazer uma investigação. Não é uma verdade. coisa que Faz não é pior para esse tipo de situação. exatamente, tipo assim, ó, para você ter uma noção, acaba sendo mais grave do que uma lesão corporal. Porque, Uau, assim, por novidade sobre exemplo, duas pessoas aí, não estamos falando de violência doméstica, tá? Duas pessoas saíram no tapa aí, ocorreu uma lesão corporal. Para que haja um processo, seja instaurado, a vítima precisa chegar na delegacia e falar assim, ó, eu quero representar, precisa falar, ó, eu quero que seja instaurado um inquérito policial para esse caso. porque cabe inquérito policial, então, caramba. Então, isso, exatamente. Então, assim, na lesão corporal acontece isso. Agora, quando tem a violação de direito autoral com o intuito de lucro, visando o lucro de obra intelectual, a ação é pública incondicionada, ou seja, caiu, vai ter uma investigação criminal. E a partir da investigação criminal, por isso que a gente falou, guarde sempre provas, porque é de extrema importância. É a única forma de você garantir o seu direito tendo prova, né? Então, assim, o que a gente fala, testemunha oral, o valor é muito pequeno. Então, assim, tem que ter documento, tem que estar tudo guardado, registrado, que aí sim você pode garantir o seu direito. E mesmo assim, Eu tenho. Pode falar, né? Desculpa. só concluir. E mesmo assim, por exemplo, a gente fala, né, que o direito criminal é um direito mais sério, né? Então, assim, o fato da pessoa, por exemplo, teve toda a investigação, falou assim, não teve crime, foi absolvido por não ter elementos suficientes, por exemplo. Isso não significa que quando a gente entrar com uma ação de dano moral ou material, ele vai ser absolvido também.
são esferas completamente diferentes. Então, a absolvição, por exemplo, na área civil, não significa que ele vai ser absolvido no criminal ou vice-versa. E o fato dele ser Olha, absolvido tanto no civil quanto no criminal não significa que ele não vai ter nenhuma medida administrativa, entendeu? até porque, gente, nós arquitetos e nós engenheiros temos os nossos órgãos de classe, né? E esse tipo de denúncia também traz sanções nos nossos órgãos de classe. Teve um dia que eu estava Exato, vendo no carro uma audiência pública, só pelo fato do engenheiro ter assinado só um projeto elaborado por outro, teve a denúncia, né, do cliente, que ele assinou, que ele não fez, e ele foi, assim, ele teve um tempo ali que ele não pôde trabalhar. Então, é muito delicado, gente, esse assunto. E quando você fala de venda, sabe o que me vem na cabeça? Pegar a imagem para poder dizer uma coisa que você não faz, né? Exemplo, a gente pega aí sites de venda de planta pronta. Às vezes ali pode ser que tenha fotos que nem sejam fotos do site, né? E aí a pessoa exatamente. está comercializando o projeto, levando o cliente ao erro, acreditando que eles são os executores daquele projeto, mas às vezes pode ser que não sejam. E aí entra Olha, nesse artigo que você citou. Olha, eu até deixei salvo aqui, a gente fez uma pesquisa, né, à tarde fui procurar uns julgados, né, e tem um, assim, super recente, agora de junho de 2023, que teve uma empresa que foi condenada a dano moral e material por conta disso. Divulgou em rede social anúncio publicitário de vendas de terreno mais construção, plagiando projetos e maquetes de obras de propriedade intelectual de outra pessoa. Então, Gente, tipo, decisão super recente aqui do TJ de São Paulo. Então, foram condenados a dano material e moral, agora, junho de 2023. é E também muito tem recente. isso, e tem decisões também do STJ falando daquilo que já comentamos a respeito de modificação de projeto. Então, também tem uma ação lá no STJ que correu, a pessoa modificou o projeto sem avisar o autor, né? E foi condenado. Teve condenação, inclusive, no STJ, né? E a partir do momento que chega no STJ, meio que é pacificado, né? Então, assim, os outros tribunais vão utilizar a mesma linha de julgamento. Então, Julgamento depois. fala, só Eu poderão falo ser feitas que tenha elaborado. Então, modificação só pode ser feita pelo profissional que elaborou o projeto. eu falo sempre que a obra, né, ela é composta de vários profissionais, né? Até essa semana eu falei para um empreiteiro, assim, né? Eu falei, sabe por que que acontece mudança na obra? Porque o senhor dá palpite demais. Eu falei para ele. Por quê? Coloca dúvidas na cabeça do cliente. E o cliente acaba abrindo aí, não, faz, é melhor assim, então pega e faz. Mas se vai alterar, avisa a gente, né? Avisa para a gente estar ciente da situação. E não chegar na obra, de repente, ficar vendida com alguma coisa e correr o risco aí de levar um processinho nas costas. Leve. Exatamente, exatamente. Aí, uma outra coisa que a gente colocou, né, é como agir, né, quando acontecer, você perceber que o seu projeto foi plagiado, que teve uma Isso é violação tudo. do direito autoral, né? Então, assim, algumas coisas a se fazer, né? Primeiro de tudo, coletar a prova. Então, tem a prova não só do projeto que você fez, mas da violação em si, né? Então, tira print, muitos lugares, né? O tribunal, em regra, aceita print, mas assim, caso para ter uma proteção um pouco maior, dá para se fazer ata notarial, mas a ata notarial é um recurso bem caro. Tipo, cada folha é bem cara para fazer Que você essa ata vai, notarial em esse que você vai cartório. no cartório, que você vai Isso, no cartório, a pessoa do isso, cartório que vai imprimindo isso. Nossa, exatamente. Mas a gente tem uma ferramenta que a maioria dos tribunais já estão aceitando, chama Verifact. É, tá. é uma ferramenta que ele vai, entre aspas, assim, gravar a tela do seu computador ou do seu celular.
Então, ele vai atestar que naquele dia, naquele horário, realmente tinha aquilo. Então, é uma coisa um pouco mais segura, mais confiável. Às vezes, a gente usa bastante em WhatsApp, ou mesmo para, normalmente, por exemplo, crimes de difamação, esse tipo de coisa que é em rede social. Então, ao invés de dar print, ou às vezes a É pessoa rápido para pode, apagar, é ou muito pode rápido para editar apagar. alguma coisa nesse sentido. Então, a gente já entra pelo próprio Verifact e eles gravam a tela. Então, daí quando a gente chega na delegacia ou para juntar no processo, a gente tem tanto as imagens quanto a filmagem da tela, né? Então, vê que foi acessado realmente aquela hora. Então, isso aí é uma prova um pouco melhor do que o print, né? Então, ela tem um pouco mais de credibilidade, digamos assim. Outro ponto, depois de fazer isso, né? Registrar um BO. Independente se você, por exemplo, eu não quero processar criminalmente. Então, às vezes, sei lá, por mais que seja uma ação pública incondicionada, que vai chegar o BO, vai abrir um inquérito policial, mas é uma forma de você se resguardar, né? Você tá registrando que teve alguma coisa aí que foi violada e precisa ter um registro. Então, fazer o BO é um outro ponto. A outra coisa super importante também é procurar um advogado. Querendo ou não, é esse o passo. Porque, assim, o que a gente pode fazer? Nessa hora que a consulta com o advogado vai te mostrar os caminhos. A depender do caso, fala assim, ó, não, vamos tentar conversar com a pessoa, vamos tentar uma notificação extrajudicial. Às vezes já tentou outras coisas, não deu certo, fala assim, não, então vamos ter que partir para o contencioso, vamos ter que partir para um processo. Então, nesse momento, é importante procurar um advogado para ele te direcionar para ver qual o momento que está e qual o caminho, qual o melhor caminho a seguir. Porque a gente Eu chega sempre num falo, momento. às vezes, na raiva, a gente acaba perdendo a razão, né? Exato, Quem era exatamente. para ser a favor nosso, acaba sendo contra, né? Porque você não agiu dentro do que deveria ter sido feito, né? Exatamente. E às vezes procurar um advogado, você vai contar para ele, a pessoa está de fora. De fora a gente consegue ter, além de ser advogada, é uma pessoa que está de fora. Então a gente consegue ter uma visão diferenciada, né? Então tem horas que vai chegar, você tem, sei lá, 3, 4 caminhos a seguir. E aí? Por onde eu vou? E é esse momento que a gente pode auxiliar vocês a tomar o melhor caminho, né? E também tem a O Bruno questão, né? fala, o Bruno fala que depois dos 30, amiga, a gente precisa ter uma advogada. Tudo a gente precisa de Eu um lembro. advogado. Já que eu me formei, um amigo meu chegou para mim e falou assim: graças a Deus, né? Agora eu tenho uma advogada para chamar de minha. Ele falou assim: é bem isso. Então, e um outro detalhe, né, que é a denúncia no órgão de classe, né? Que aí eu acho que você sabe melhor falar como que funciona, né? Como que é Posso feito isso explicar um aí. pouquinho. Cada profissional, que nem eu disse, CAU e CREA, né, hoje separados, vão investigar de formas distintas. O CAU no intuito de protegê-lo, né, com os nossos direitos autorais, e o CREA, ou vice-versa, né, e o CREA com o aspecto de, deletando aqui, com o aspecto de investigativo de que se o profissional da engenharia está cumprindo com as suas responsabilidades e vice-versa. Né? Nós dois, né, os dois profissionais, temos aí a gente fala o nosso juramento, acho que o advogado também tem, nosso Sim, juramento de trabalhar com ética, né, inclusive nos direitos, né, do consumidor, que mesmo sendo profissionais liberais da arquitetura ou da engenharia, nós temos que seguir esses direcionamentos. Né? Então, eu não posso induzir o meu cliente ao erro numa publicação, usada, de repente, uma imagem de outro profissional. Não posso usar parte desse projeto dizendo que foi eu que fiz o projeto, ou publicar com o intuito de receber dinheiro. Então, dependendo da situação que você se envolver, procure o órgão de classe da pessoa que está infringindo a lei. Pegue esses documentos, se informe. O CREA parte do CREA é tudo online agora, então em cada cidade tem normalmente as bases, né? Então a gente tem uma base aqui em Bauru, em cada cidade tem a sua base, e tem o CREA do Estado de São Paulo. Mesma coisa o CAL, também tem as bases no interior, em algumas cidades, você pode ir diretamente na base para poder pedir esse suporte, que eles são muito bons nessa questão de suporte, tá? ah, maravilha.
que mais aqui que a gente tinha visto? Você colocou bastante, como fala? Situações, né, que foram julgadas. E, gente, ó, a gente ouviu essa semana aqui alguns relatos de amigos. Tem empresa que faz pia de porcelanato, que citou que já pegou em outros sites de empresas de pia de porcelanato as suas fotos oferecendo o produto para o cliente. Eu tenho uma cliente aqui que falou sobre mudança de projeto, né? Uma cliente não, uma amiga de serviço, né, de arquitetura, que falou também. Ela teve um projeto bastante alterado e que o cliente também não quis mais ela na obra porque a pessoa, o empreiteiro, aceitava tudo que ela queria e não fazia sentido ela estar lá mais. Então, não é uma área muito fácil. Mas se a gente não se der esse respeito, eles também não dá. Exatamente. E daí, por isso que a gente fala, já indo para dos tópicos finais, né? A importância, a extrema importância de um bom contrato. Porque, assim, não adianta a gente profissional autônomo, tanto advogados quanto arquitetos, enfim, o profissional que for. Vou pegar um modelinho de contrato na internet e vou fazer. Você vai achar um monte de modelo. Você colocar lá, contrato arquiteto, você vai achar vários, inclusive alguns que até você pode usar porque está público, enfim, não vai ter o direito autoral, nada. Mas será que você vai estar realmente resguardado? Porque assim, mesmo que a gente preste o mesmo serviço para, sei lá, para 50 clientes, cada um vai ter a sua peculiaridade. Não adianta a gente colocar numa caixinha, por exemplo, fazer o projeto de arquitetura de uma fachada, todos vai ser esse modelo de contrato. Não vai, porque tem o briefing antes, né? Então, assim, você vai dar aquela conversa. Então, aí você vai decidir, tipo, e aí? Quantas alterações eu vou fazer? Qual o tempo? Qual a forma de pagamento? Vai ter fidelidade? Não vai? Então, assim, tem um monte de coisa, porque às vezes na negociação, porque assim, cada vez que a gente fecha um cliente, é uma venda, igual a gente falou, antes de sermos arquitetos, advogados, somos empresários. Então, tem a negociação com o cliente, né? Então, às vezes, para a gente fechar um contrato, a gente vai ver que fica melhor assim. Então, a gente abre mão de uma cláusula aqui, ou então a gente tenta amarrar de outra forma. Então, assim, mesmo o contrato do mesmo serviço nunca vai ser igual. O ideal, pelo menos, é que não seja, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca tudo numa mesma caixinha, você corre o risco de estar desprotegido, certo? Então, assim... Vamos fazer um bate-bola, assim. Eu vou te fazer... eu vou falar, por exemplo, um item. Citem para mim 4 itens, que não pode faltar num contrato de arquitetura, por exemplo, que são gerais, por exemplo. A arquitetura quantidade de retificação de projeto. Então, por exemplo, vou retificar. Daí você retifica uma, duas, três. Vai pedir 10 projetos, 10. Ai, não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse. Você vai trabalhar a vida inteira para isso. Exatamente. Isso eu fiz um contrato esses tempos atrás, faz um tempinho aqui, social media. E daí eu falei para ela, falei assim, vamos colocar no seu contrato uma quantidade definida para você alterar a sua arte, né? Porque eu falei assim, não, porque porque antes de você fazer, a gente já faz aquele briefing, né, com o cliente. Então, você já sabe mais ou menos o que ele quer. Aí você faz é normal não acertar de primeira, né? Mas daí o que acontece? Ele já vai te falar, não gostei disso, daquilo. Beleza, muda de novo. Aí, mas agora eu não gostei daquilo, outro. Peraí. E aí, quantas vezes eu vou colocar? Então, eu acho que, sei lá, o principal, mais umas 2 modificações. Aí quer fazer mais? Beleza, mas aí a gente cobra por modificação. Então, eu assim, mudei isso depois também na cabeça numa cliente. Exatamente. Eu acho que eu fiz para ela o ano inteiro de modificação e não estava bom ainda. Exatamente. Então, assim, esse é um ponto assim, que eu acho tipo, super importante. Outra coisa que eu acho... No contrato do cabeçalho, quando a gente fala dos clientes, às vezes eu coloco no contrato, por exemplo, o nome completo,
RG ou CPF, ou RG e CPF, e o endereço da residência, o endereço da obra. Tem problema se coloca só o RG, se coloca só o CPF, ou seria ideal os dois? O ideal é os dois. Porque na hora que. Porque assim, hoje em dia o que se usa mais, o que é mais importante, digamos assim, é o CPF, né? Com o CPF você consegue achar o nome da pessoa, enfim. Então, assim, visando possíveis problemas, por exemplo, a gente vai entrar com um processo judicial aí e vão pedir o CPF. Então, é ideal ter a qualificação completa. O que é a qualificação completa? Nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão. Então, é meio que Eu vou regra, anotar né? aqui. Para a gente é uma coisa que às vezes a gente nem dá tanta importância, mas não é tão normal para as outras E áreas, né? e quando é casal? Exemplo, vai construir uma casa, tem o nome dos dois na matrícula. O contrato é no nome dos dois? Pode fazer no nome dos dois. Porque Não, se não, largar, quem paga, né? Tipo, se separar, quem paga? exatamente. Porque daí se tá os dois amarrados, beleza, né? Você pode cobrar de um ou de outro. Os dois estão no polo. Bacana. Nesse caso de cobrança, né, seria o polo passivo, né? Então você pode fazer a cobrança nos dois nomes. Então, assim, não é errado fazer no nome de um, mas fizer no nome dos dois, se der errado, é um a mais para você cobrar. Então pode, pode ter Colocar sim. o nome dos dois. Outra Perfeito. coisa, multa de descumprimento de contrato. Não necessariamente falta de pagamento, mas aí é uma coisa que dá segurança para o cliente também. Porque, por exemplo, o arquiteto combinou que em 30 dias vai entregar o projeto. Aí o arquiteto sumiu, não entrega, não entrega, não entrega. Tem multa. Da mesma forma que se ele, por exemplo, a gente pode colocar uma outra cláusula, a gente coloca lá do direito autoral. Tipo, o projeto é seu, a gente deixa de forma expressa. O projeto, a casa é sua, mas o projeto é meu. O direito autoral é meu. Então, você não pode repassar para ninguém. Uma Uma vez cláusula mais ou menos eu nesse ouvi, sentido. uma vez Só eu ouvi de concluindo. uma moça. Desculpa, perdão. Não, só concluindo. Daí o que acontece? Se descumprir, a gente tem uma multa contratual de descumprimento de contrato. Certo? Então, não necessariamente é uma multa por conta de falta de pagamento. Não, é porque teve uma violação ao contrato. Então, além de tudo, além de ter a violação do direito autoral, né, a gente tem uma cláusula contratual aí estipulando multa. Então, mas são essas coisas. E faltava mais uma, né? Você pediu 4. Então, uma outra coisa além do descumprimento, né, uma cláusula de rescisão do contrato. Então, e aí, se rescindir o contrato, como que funciona a multa de rescisão? Tem fidelidade, não tem? Então, tipo, eu sou obrigada a ficar até o fim. Se eu quiser desistir no Fidelidade. meio do caminho. Oi? O que é fidelidade quando vocês falam? A fidelidade, no caso, seria, acho que mais para. Não sei se entraria muito bem na arquitetura, né, por conta de projeto. Mas, por exemplo, um serviço de consultoria jurídica. A gente faz um contrato aí de 12 meses. O que seria Sim. a fidelidade, por exemplo? Se eu quiser sair antes, beleza. Só que você paga uma multa de, sei lá, 30% Do valor que do valor. tem ainda. Isso. Então, assim, igual o contrato de aluguel, né? Que você não pode sair antes dos 12 meses, senão você tem uma multa. A gente pode Legal, colocar. de garantia, né? Para quem faz esse tipo de serviço de prestação, né, mensal, vamos falar, mas como se fosse uma mensalidade, você tem aí Sim, um fluxo de caixa exatamente. ponderado, né? Exatamente. Até vocês mesmos, arquitetos, sei lá, se você vai prestar esse serviço para um escritório de arquitetura, né, que tem vários, e a pessoa vai te contratar, pode ter essa cláusula de fidelidade, né? Então, ó, eu vou te prestar o serviço por 12 meses, e daí a cláusula de multa é para ambos os lados, né? Porque assim, se eu quiser parar de prestar o serviço, eu vou ter que pagar a multa pro contratante também. Então, a faca de dois gumes, né? Você se beneficia ou não, né? Então, deixa os dois amarrados de uma forma certinha. Perfeito. Então, esse acho que são os pontos principais de um contrato. Perfeito, Ná. Eu acho que assim, a live é meramente informativa, né? Como eu disse, ela vai ficar aí salva por 24 horas. Nós temos um convite para fazer para quem é de Bauru, da região. No final desse mês, a gente vai dar um workshop para arquitetos na elaboração de
contrato com essa pessoa maravilhosa aqui. Ela vai poder explicar para a gente com mais calma, mostrar na prática, né? Analisar, de repente, alguns contratos, né, Natália? Para Sim. mostrar para nós aí onde vai ter essas brechas, o que, que a gente pode né, se calçar mesmo de algumas situações que é muito rotineiro na nossa profissão. E, infelizmente, cada vez mais a ética tem se deixado de lado, né? E o suporte de profissionais da advocacia tem sido cada vez mais necessário. O que eu ia citar no momento que eu te cortei é que, quando você fala, né, que o projeto, a casa é sua, mas o projeto é meu, é muito, muito forte essa fala. Porque já ouvi por exemplo, de pessoas assim, aí eu fiz um apartamento num prédio, e no mesmo prédio, a amiga da pessoa morava. A gente pode pagar as duas um projeto só? Depois eu copio? Você acredita? Eu falei, não, o projeto é individual. Não, mas o projeto, o apartamento é o mesmo, até do mesmo lado. Eu falei, ok, mas ele é individual. Você vai ter que pagar dois projetos, que eu vou fazer um para você e um para sua amiga, né? Também pode acontecer de vocês ouvirem de clientes isso. Mas eu te paguei para fazer o projeto. Ok, me pagou para fazer o projeto da sua casa, mas a ideia e o intelecto é meu. Então, Ó, ele eu não pode até, pegar o seu projeto e replicar em outro lote. você falando nisso, eu lembrei, eu vi outro julgado aqui, tipo, super interessante também, STJ também. O que aconteceu? Uma marca de tinta chegou para uma pessoa e falou assim, viu, eu posso usar a sua casa na minha lata? Ele falou assim, não, posso, deu um documento autorizando, tá, né? Só que o projeto não é do dono da casa, é do arquiteto. O arquiteto viu a casa dele nas latas de tinta e entrou com o processo. Ganhou também, ganhou o dano material e o dano moral no STJ. A empresa foi condenada a pagar o arquiteto por estar usando, por tá usando o Que coisa projeto dele maravilhosa! Eu sem... falei para ti ontem que alguma coisa que você me mandou soa como música para os meus ouvidos. Exatamente. Aí você acha, a empresa simplesmente pegou lá e assim, às vezes achava que estava tudo bem, né? O dono da casa autorizou, beleza. E daí entra naquilo que a gente falou, do contrato amarradinho, né? Tipo assim, ó, a casa é sua, mas o direito autoral é meu. Então, assim, é diferente. Um dos argumentos da empresa falou assim: mas eu fui na rua, tirei uma foto e tá lá, é público e tal, né? Eu falei assim, não, mas a partir do. Eu falei assim, não, você não tirou a foto da rua, né? Que pegou várias casas. Exatamente, é aquilo lá, e igual a gente falou lá atrás do crime, né? Você usou com finalidade de lucro, né? Porque usou uma imagem bonita na sua lata de tinta para uma lata bonita, qualquer coisa bonita a gente quer comprar, né? Então, assim, devia ser um projeto muito bom para ter colocado numa lata de tinta e ter comercializado, né? Deve ter sido muito bonito. Esse grupo de arquitetos, gente, a gente está finalizando, tá? Esse grupo de engenheiros que eu participo lá de Arujá, uma moça veio falar comigo e é verdade, meu. Quantas pessoas não ganham dinheiro usando as imagens dos outros no sistema de venda, por exemplo? Vamos dar corretor de imóvel como exemplo, que foi um dos casos que o pessoal citou. O corretor de imóvel vende imóveis com a intenção de ganhar dinheiro. E às vezes vende esses imóveis super novos, né? Construiu agora para comprar e né, para vender. Você acha que não sabe quem é o arquiteto? Exato. Coloque o crédito para a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer comprar uma casa pronta, mas ela gostou daquela arquitetura, né? E aí você vai fazer venda. E um detalhe, né? Principalmente hoje, em era de rede social, né? O da crédito não precisa sair marcando 500 pessoas no seu perfil, né? Só coloca lá, projeto fulano de tal, sei lá, projeto de iluminação tal, projeto de alvenaria fulano, fachada ciclano. Então, assim, só cita, né? Não precisa mais nada do que isso, né? A partir do momento que você deu o crédito, beleza, porque daí entra também naquilo que a gente falou lá no começo. A questão entra também o Código de Defesa do Consumidor, né? Você está levando o consumidor a erro, né? A partir do momento que você publica no seu perfil uma coisa que não é sua, subentende-se que foi você que fez, você que criou, então eu vou contratar aquilo lá, mas será que eu vou levar aquilo que eu estou contratando?
né? Porque reprodução não é tão simples assim, né? Tipo, a gente entregar Sabe e... um engenheiro que eu sigo, que ele faz o quê? Às vezes ele põe uns vídeos, esses reels engraçados de obra e Uhum, tal, e ele coloca no texto assim: se você souber quem é a pessoa que criou esse vídeo, por favor, me avise para dar os devidos créditos. Então, ele sim, já disse que não é dele o vídeo. Ele não sim, sabe quem fez, mas está aberto para dar os créditos. Então, gente, isso é exatamente, ética. Olha, só exatamente. agradecer você, maravilhoso, Ah, pelo, imagina, pelo, eu que agradeço. pelo eu acho que, para mim, eu falei para você hoje já, para mim foi muito bacana. Esse conteúdo, que nem eu falei, vai ficar gravado 24 horas. No final do mês, nós temos esse workshop de contratos com ela, tá? Então, eu vou abrir o link, nós temos 15 vagas só, tá? Vai ser um evento restrito para ela poder dar conta dessa consultoria particular mesmo. E aí eu libero aqui nos stories depois do final da live. Obrigada. Obrigada pelo seu Imagina, eu que profissionalismo, agradeço. pela didática, que foi muito bom, pelos estudos, tá? E Com logo nós certeza. vamos ver a terminar de organizar esse evento, que vai ser uma bênção, se Deus quiser. Amém, amém. Eu que Tá bom? agradeço. Foi muito legal, foi muito proveitoso e uma Então, experiência bem bacana aí. E vamos ter vamos, mais, tá bom? sim, com certeza, Mas aparecendo. a gente podia falar só de contrato, mas aí a pessoa vai no workshop, se ela quiser É isso, aprender, tá bom? isso. Vamos deixar o workshop primeiro. Curiosidade. Obrigada, Nath. Que Imagina, Deus te eu que abençoe. agradeço. Fica, Amém. fica assim bonita para mim tirar um print aqui pra gente postar. Peraí. Então vai. Ai, não vai. Eu acho que eu não sei tirar print, não. Aí, foi. Beleza. Gente, obrigada. Obrigada por todo mundo que participou. Deixa eu só aproveitar aqui. Eu vou deixar para você depois, três perguntas muito boas que eu recebi na caixinha de pergunta lá do meu Instagram pessoal. Você responde e a gente faz post aqui, tá bom? E no seu Ah, Instagram. tá. E, gente, segue ela, tá? Ela faz um conteúdo muito legal. Agora ela vai começar a fazer de direitos autorais também. Tá É, o bom? Um direito beijo, autoral com o Nath. criminal tá Claudine, bem obrigada por ter ligado, né? participado. Igual Todo mundo que participou, falamos. obrigada, viu, gente? Até mais. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tá bom, beijo. Deixa eu ver aqui como eu faço para tirar. Bom, gente, é isso. Obrigada a todo mundo que participou. Eu acho que não só para mim, espero que quem assista a live também tenha entendido um pouquinho como é grave essa questão de direitos autorais, né? Tanto para nós, o nosso trabalho, no uso das referências, né? Explicar, deixar muito claro para o cliente essa questão do contrato, deixar muito bem escrito essa situação de a casa é sua, mas o projeto é meu, é muito importante. E obrigada por todos. E se você tiver interesse em fazer esse workshop, eu vou deixar aqui nas postagens desse Instagram e lá no meu pessoal também o link para as inscrições, tá? É sem custo, tá? Só para deixar vocês cientes. Um beijo, gente. Obrigada mais uma vez por